Então, pessoal, nós estamos aqui com o livro do Herculano Pires, né? Concepção Existencial de Deus. E vamos pincelar aqui o Deus Social, esse capítulo, um dos últimos, alguns apontamentos de Herculano que, na minha visão, é bastante sofisticado e que falta ao movimento espírita atual, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, as estruturas sociais na Terra parece suficiente para negar tudo o que dissemos sobre Deus e a consciência humana. Basta a sequência de guerras e atrocidades que assolaram o planeta em todos os tempos para mostrar que essas estruturas em crise permanecem através dos milênios, que jamais se ajustaram ao que costumamos chamar de desígnio de Deus. Então, aquele questionamento, né, que a gente estava criticando de que existe no movimento espírita, principalmente progressista, de colocar em xeque a própria lei de progresso, a influência de Deus nos desígnios da Terra, baseado em eventos de violência, de fome, de atrocidades, de problemas que sempre existiram e continuam existindo. Então, assim, falta uma visão filosófica e falta a gente ir atrás de autores que aprofundaram essa questão. Então, Herculano começa a fazer um questionamento esse que sempre foi feito, inclusive principalmente por aquelas pessoas que não consideram a natureza espiritual do ser humano, não consideram Deus. E ele começa fazendo aquele questionamento clássico, como a gente leu aqui, né? Então ele vai dizer, como decorrência do livre-arbítrio do homem, indispensável à formação de sua responsabilidade e do seu senso moral, o poder social organizou-se na linha dos interesses imediatistas dos homens, que apesar da fragilidade humana e da efemeridade da vida, da morte sempre espreita, só se lembra da sobrevivência quando a vida material lhe escapa das mãos. Em todos os tempos, as novas gerações se instalam no chão do planeta como herdeira incontestável dos privilégios sustentados pelas anteriores. As linhagens do sangue desaparecem na voragem dos túmulos suntuosos, mas o exemplo subsiste e novas linhagens se formam com outros fundamentos. Aí do caciquismo ingênuo das tribos, a dinastia da nobreza, do dinheiro e da técnica, as posições sociais que se conservam substancialmente as mesmas. As civilizações teocráticas provam historicamente que a ideia de Deus no homem foi posta a serviço das ambições humanas. Então, claramente aí, o Herculano ele vai falar da questão do livre-arbítrio, né, do ser humano. Do livre-arbítrio, distorcendo a ideia de Deus, trazendo uma concepção egoísta, trazendo Deus para a questão do Senhor dos Exércitos, Deus em nome de coisas ligadas ao egoísmo, né, à ambição, etc. Isso não é alheio a um pensamento filosófico espírita. Então, as instituições religiosas utilizam seus ritos, sacramentos e bênçãos para atingir os soberanos em nome de Deus. Foi por isso que Jesus respondeu aos fariseus com a moeda romana entre os dedos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se trata de esperteza política para escapar ao dilema, como até hoje se interpreta esse episódio. Então ele vai falar da grandeza espiritual de Jesus, mas eu queria, pulando um pouco, ele vai dizer: as leis da evolução dirigem o desenvolvimento social, como as leis biológicas dirigem o desenvolvimento do corpo humano. Tentar aceleramento dessas leis por meio artificial é aumentar e exacerbar os conflitos sociais sob o ônus de novas injustiças e brutalidade.
É necessário preparar os homens para situações novas que devem nascer de suas próprias consciências. Aí ele vai dizer: o homem não dispõe apenas da liberdade para agir, mas também de consciência para orientar a ação no sentido criador e não destruidor. Cada luta na Palestina naquele momento contra o poder de César resultava unicamente em centenas de crucificação ao longo das estradas. A semeadura de Jesus redundaria na sua própria crucificação, mas as sementes chegariam a Roma e abateriam a sua arrogância. Então, assim, tudo que, né, se planta, colhe de alguma forma, né? Aquela luta ali de Jesus, né, luta no sentido de trazer uma mensagem diferenciada para aquele povo, né, levou a ele próprio a crucificação, mas deixou aquela semeadura e vai ter a plantação mais na frente, né? Na questão da arrogância romana, né? Aí ele vai dizer aqui: o Yahvé, o Deus judaico, estava submetido a Júpiter, o Deus romano. As classes dominantes de Israel haviam negociado a sua missão com o invasor. A águia romana pousada sobre o templo de Jerusalém, com a essência do sumo sacerdote. O Messias não vinha fazer o milagre da expulsão dos romanos, mas a transformação do mundo. As condições históricas locais, portanto, concretas, resultam de um encadeamento de causas ao longo do tempo e são processos temporais terrenos pertencentes à jurisdição humana. A transformação do mundo. Veja bem o que ele vai dizer agora, né? A transformação do mundo, que depende de fatores conscienciais, é um processo abstrato que depende da intervenção espiritual. A questão do pagamento do tributo era um negócio de César. A missão de Jesus era uma delegação de Deus. Essa divisão jurisdicional explica por que motiva as grandes revoluções que modificam os sistemas sociais, apesar de assentada na estrutura socioeconômica das nações, depende do chamado momento psicológico para sua eclosão eficaz. Então aí o Herculano está trazendo já uma visão espiritualista para dizer o seguinte, que não é só a questão material que vai mudar uma grande revolução, também tem um fator psicológico, um fator subjetivo, né? Realmente de mudança consciencial, né? Como vai dizer assim, né? A transformação do mundo que depende de fatores conscienciais, né? É um processo abstrato. E aí é onde vai entrar o espírito na jogada, né? Eu vou pular um pouco aqui para não ficar cansativo, para trazer, né, o cerne da nossa discussão, né? Então ele vai dizer: a Revolução Cristã não devia ser cruenta e só foi pelo desequilíbrio dos homens nas fases de transição. Então aí já entra o livre-arbítrio, né, do ser humano. Então Deus, como existente no seu constante ascender do imanente para o transcendente, participa, é um Deus social, de ação temporal humana no plano humano. Kardec aceitou a interpretação religiosa do episódio da moeda romana, mas converteu numa lição de aplicação geral. Foi o que fez com numerosas passagens evangélicas, evitando que a transição para uma nova compreensão dos textos fosse demasiado rápida. O uso do bom senso, da dosagem cautelosa, da revisão exegética, o mesmo havia feito Jesus no tocante ao problema de ordem circunstancial. Os espíritos esclarecidos procedem como professores experientes na relação com o povo, principalmente em questões de fé, evitando perturbações desnecessárias. Tudo vem a seu tempo no processo evolutivo e só
os homens inquietos e desprovidos da calma necessária para enfrentar as dificuldades de uma renovação em plano social usam de precipitação nesses casos. Então é aquela reflexão que a gente fez no último vídeo, né? A arrogância de pessoas dentro e fora do movimento espírita, querer de repente fazer um discurso de tirar Deus na jogada, tirar aspectos subjetivos, negar um estudo filosófico profundo da doutrina, a influência desses elementos subjetivos ajudando na mudança do planeta, né? Mesmo que a gente não consiga captar, né, na nossa dificuldade de buscar a resposta rápida. E muitas vezes a gente se rende a uma visão puramente materialista, que nega, por exemplo, isso aí que ele está falando, né? Um momento psicológico, a preparação consciencial, né? Espiritual, para haver um processo evolutivo, né? Uma transformação. Então, assim, o cerne do nosso estudo hoje é nessa visão que Herculano vai trazer, que Deus não está ausente nas horas difíceis, né? Nas grandes transformações sociais, quando ele vai dizer aqui, pelo contrário, né? Sua presença se faz sentir de maneira mais intensa nessas horas, orientando através de suas leis os processos renovadores, da maneira a que os excessos sejam contidos por meios naturais. Então ele vai falar da parábola do joio e do trigo. Aí ele vai dizer, de cada fase da evolução, a experiência acumulada contém elementos valiosos que não devem ser destruídos. Então, sistemas econômicos e culturais renovam-se na sucessão das gerações. E aí, ele vai dizer, em todas as civilizações, em todas as culturas encontramos a ideia de Deus marcando o nosso passo humano. Deus acompanha o homem passo a passo na roda incessante das gerações e das civilizações em torno do globo planetário. Então, episódios curiosos da história revelam a intervenção de Deus nas atividades humanas mais diversas, né? Então ele vai dizer, Sócrates surge no meio dos sofistas gregos que revolucionavam a filosofia, graças à influência do seu daimon, o espírito que o aconselha constantemente. E é no templo de Delfos que vai encontrar um dos princípios fundamentais de sua moral. Conhece a ti mesmo. Joana d'Arc, jovem camponesa, empunha armas, comanda exército, coroa o rei e expulsa os ingleses da França, por ordem de suas vozes ocultas. Lincoln, né, Abraham Lincoln, assina a lei da extinção da escravidão negra na América por ordem dos espíritos, que se comunicavam em suas sessões mediúnicas na Casa Branca. Lindenberg atravessa o Atlântico no voo solitário, instaurando as rotas aéreas, auxiliando e estimulando por companheiros invisíveis. Os sonhos premonitórios e os fenômenos de aparição, determinando reviravoltas no processo histórico, estão presentes nos anais da sociedades de pesquisas psíquicas. Então veja bem, pessoal, ele vai trazer uma série de comprovações, né, de fenômenos subjetivos, né, ocultos, que o Espiritismo vem trazer, né, à baila, né, nesse estudo racional desse fenômeno, mostrando que nós não estamos assim ao léu, não, ao acaso, não. Existem, né, influências, essas premonições, esses momentos psicológicos onde há uma intuição, né, de espíritos, né, querendo participar também do processo evolutivo. Aí ele diz, mais significativa pela quantidade incalculável e a eficácia imediata são as intuições populares, os pressentimentos, as premonições ocorridas no momento da penetração em terras desconhecidas para sua integração na civilização ou de fundação de novos núcleos populares e criação de cidades
ou de devassa do mares para a abertura de uma nova era, como na era da expansão marítima, quando o infante Dom Henrique se transforma no criador da escola de Sagres e Colombo vence todos os obstáculos, em terra e no mar, para realizar os desígnios ocultos que brotam na consciência subliminar, impelindo na nova arrojada e aventura. No mundo inteiro, dos povoados mais distantes e humildes até a grandes capitais, homens, mulheres e crianças participam de visões ou ouvem vozes secretas, sentem impulsos que não sabem explicar e realizam pequenos feitos que, em seu imenso conjunto, revelam um desígnio secreto que comanda a ação humana na ampliação da terra e no enriquecimento material, cultural e espiritual dos povos. É o comando de Deus, ora diretamente por sua ação endógena na consciência humana ou sua exógena através de seus instrumentos para-existentes, dos oráculos de pitonisa ou dos médios modernos, desenvolvendo, ampliando e enriquecendo a sociedade humana. Os cientistas procuram até agora atribuir todo esse vasto e mútuo testemunho na presença de Deus, na experiência social, a ação puramente humana, mas nessa hora é que o próprio espaço sideral começa a ser devassado pelas sondas espaciais e foguetes espaciais tripulados, em que, mais do que nunca, a harmonia e a grandeza da criação se desvenda assustadoramente aos olhos humanos. É impossível insistir na pretensa supremacia do homem, esse bicho da terra tão pequeno na expressão de Camões. Então veja bem, esse texto aqui, né, muitos espíritos aí novamente progressistas, né, eles vão dizer que é um texto colonialista, né, é um texto complicado, né, porque ele fala aqui da influência do espiritual, né, na fundação de novos núcleos populares e criação de cidades ou de devassa dos mares para a abertura de uma nova era, como a era da expansão marítima, né? Para levar, né, vence os obstáculos para realizar o desígnio oculto que brota da consciência subliminar, impelindo na roja da aventura, né? Para integração na civilização. Então, assim, eu sinceramente, pessoal, eu não vou entrar nesse discurso, né, que eu acho interessante, né, o discurso decolonial, mas acho também, a minha opinião, tá? Quem quiser discordar, pode discordar, que o espiritismo, muitas vezes, ele se rende a algumas concepções que, sob o pretexto de estar politicamente correto, ele começa a desconsiderar, né, o que a história, né, mostra, né, que a gente não pode ter uma visão moralista da história. Então, assim, quando ele diz aqui que os portugueses, né, no caso aí a escola de Sagres, etc., Dom Henrique, né, através do fenômeno premonitório, etc., a influência dos espíritos, né, vai com essas naus, né, fazer a penetração em terra desconhecida para a sua integração na civilização ou de fundação de novos núcleos populares, né? O Herculano sim está vendo isso aí como algo positivo, né? Mas os portugueses fizeram a escravidão aqui no Brasil, né? A gente sabe do processo colonial, mas veja só, não é passar pano, mas veja, se a gente for olhar a história do ponto de vista moralista, houve contradições em todo tipo de civilização. Então, assim, materialmente a história caminhou para um processo colonial no Brasil. Agora, querer negar todo tipo de avanço
né, na tecnologia cultural, etc., da colonização portuguesa, para ficar no discurso de pós-moderno, de que não existe avanço, não existe contribuição num processo colonial, eu não concordo, tá? Eu não concordo, né, de fazer uma demonização da influência, por exemplo, portuguesa aqui, né, trazendo justamente a parte cultural, a parte de avanço mesmo científico, para um discurso de que não existe povos mais avançados, entre aspas, né? Porque esse conceito de avançado a gente pode também discutir. A gente sabe que uma coisa é você ser avançado na tecnologia, na complexidade de um povo, outra coisa é você ser avançado no sentido moral, do respeito à natureza, que os indígenas tinham muito mais que os europeus, né? Mas assim, se você negar um avanço e querer fazer um discurso apenas para jogar para a torcida aí que está sendo politicamente correto e negar avanços de processos colonialistas no sentido de avanço mesmo, de material, de tecnologia, etc. Eu acho bem complicado a gente, dentro do movimento espírita, ficar só falando de problematização nessa questão decolonial e jogar tudo por terra, né? Tipo, o europeu não presta, na cultura europeia não presta, né? Agora só a gente vai trabalhar no sentido de valorizar, né, uma situação de que não existe povos mais avançados numa área do que o outro. Eu acho que é bem complicado isso aí, porque cada povo tem sua característica, né? Uns são mais avançados numa área, outros são em outras e etc. Então negar esse avanço é querer falsear a história. O que a gente não pode é, por exemplo, dizer que querer destruir, por exemplo, a cultura indígena, as tradições indígenas, a sabedoria indígena, toda a contribuição que ela pode dar. E para fazer isso, a gente não precisa também demonizar os processos positivos, né, dentro da contradição que é a história, que é contraditória, de processo colonialista. Então, assim, eu não demonizo de jeito nenhum esse processo. Então, claro que o Herculano vai ter uma visão aí ali da década de 60, 40, 50, né, onde ele escreveu os livros dele, mas assim, ele tá fazendo aí numa situação de trabalhando com a ideia de uma intuição do mundo espiritual para que possa alavancar o processo evolutivo, né? Alavancar o processo evolutivo no sentido material, no caso aí. Então, se negar, né, que espíritos, né, bem intencionados intuiu uma tradição cultural, né, um povo, no caso português, vir no Brasil, né, e contribuir nesse avanço, nesse sentido, né, e querer já de pronto desconstruir esses avanços, porque futuramente eles implantaram escravidão, etc., aí já entra no livre-arbítrio de quem constituiu esse processo escravocrata aqui no Brasil. O que a gente não pode é demonizar. Não concordo com essa demonização, de jeito nenhum. Então, pessoal, a reflexão que eu vou deixar é justamente uma reflexão de que a gente vai encontrar em alguns autores, como o Herculano Pires, essa visão bem complexa, bem
bem sofisticada, filosófica mesmo, para a gente entender a influência de Deus, do Deus espírita, que não é esse Deus aí que as pessoas ridicularizam, né? Que é o Deus que os ateus ficam repetindo. Quando é que está Deus em Gaza? Onde é que está Deus diante de tanto sofrimento? Onde é que está Deus diante das dificuldades do mundo? Né? Numa visão filosófica espírita, e a gente encontra em Herculano bastante isso aí, nós temos justamente Deus garantindo o livre-arbítrio. Deus, essa inteligência suprema do universo, fazendo esse processo de intuição através de espíritos superiores em momentos críticos da história. Então, veja que Herculano fala aí sobre uma lei sendo assinada por o fenômeno mediúnico, né, nos Estados Unidos. Como é que a gente vai inferir isso aí? Quantas decisões importantes na história da nossa humanidade não se deu por essa influência oculta? Então esse vídeo é uma continuação do outro vídeo nessa abordagem na visão de Herculano, e aí eu deixo um grande abraço aí e até a próxima, pessoal.